Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. São Paulo acaba de ser eliminado pro Palmeiras, né, no Campeonato Paulista, torneio que nós estávamos esperando brigar título, né, se o São Paulo, caso tivesse passado do Palmeiras, teria totais condições de ganhar do Novo Horizontino. Claro que não estaria nada ganho, seria muito difícil, mas acabou. São Paulo está eliminado com muitas questões nessa partida, né, muitas questões, muitas coisas aconteceram. O Crespo chegou e não colocou o Danielzinho, que pra mim é uma grande temeridade. Não compro. Tidico, ele falou no começo da coletiva que o Danielzinho não estava bem. É óbvio que ele iria falar isso, né? Que o Danielzinho não estava 100%. Eu não vou comprar. Quem quiser aí, respeito. Quem quiser acreditar nisso, eu não compro essa ideia. E a questão é o seguinte, nada contra o Luan, tá? Nada contra o Luan mesmo. Gosto do Luan. Acho que o Luan não poderia ter entrado jamais nesse jogo contra o Palmeiras. Específico contra o Palmeiras, começar jogando. Então eu não vou comprar essa situação do Danielzinho. Depois o Danielzinho entrou na partida, pra mim pareceu estar bem fisicamente. Não pareceu estar meia bomba, meia cancha, como o Crespo falou na entrevista coletiva. Então eu não vou comprar essa ideia. Pra mim, essa eliminação do São Paulo está muito mais na conta do técnico Hernan Crespo, que pra mim faz um trabalho muito fraco até aqui. E outra, se ele falou que o Danielzinho não tava bem, por que não começou com o Danielzinho? Por que ele não começou jogando com o Danielzinho? Caso o Danielzinho estivesse puxando, caso não estivesse bem fisicamente, tirasse aos 30, 40 do primeiro tempo, fala, o Danielzinho machucou, tive que tirar. Tem 5 substituições, ele nem usa, né, as substituições dele. Então assim, pra mim é um trabalho deplorável, perdido, fraquíssimo. Tidico, mas a partida foi roubada, teve um erro ali. Galera, na moral, assim, pra mim a arbitragem foi ruim. A árbitra lá tentou compensar a situação. Foi pênalti do Gustavo Gomes? Foi. Teria que ter marcado o pênalti no Gustavo Gomes. E aí poderia mudar a questão se marcasse no 1-1. Se o São Paulo fizesse o gol de pênalti estando 1-1, não 2-1, como aconteceu. Eu acho difícil, sinceramente. Posso ser extremamente oportunista, não vou ser aqui, e extremamente clubista. Posso chegar aqui e falar, se marca 1-1, o São Paulo teria chance de ganhar. Eu não vi o São Paulo jogando tudo isso pra ganhar, mesmo se converte o pênalti. Tô sendo muito sincero, tá? Mesmo se tivesse convertido o pênalti no 1-1. Mesmo se o São Paulo tivesse feito, pra mim o São Paulo teria grandes chances de perder a partida, porque eu tô olhando o lado do São Paulo. Tô olhando o futebol apresentado. Pra mim, não jogou bem, não mereceu passar do Palmeiras, independente da polêmica com o pênalti que deveria ter sido marcado do braço do Gustavo Gomes. Esse cara, ele tem carta branca, né? Não é de hoje. Esse cara tem carta branca pra bater, pra fazer o que ele quiser, pra intimidar a qualquer tipo de arbitragem, qualquer um que seja ali árbitro, ele tem carta branca pra intimidar, pra reclamar, pra bater o que ele quiser, pra dar cotovelada, pra dar solada, porque a gente já sabe, né? Independente de não ter acontecido nesse jogo, a gente sabe que ele pode fazer o que ele quiser. Então isso é realmente um absurdo. E o pênalti no Bobadilla foi absolutamente nada. Ali, a árbitra ali foi pra compensar o que ela não deu no Gustavo Gomes. Mas ali a Inês já tava morta, e independente disso, São Paulo pra mim não mereceu passar. E eu acho assim, galera, dá polêmica em relação a isso, mas isso aqui eu sei que diverge de muitos, mas assim, pra mim quem matou o time de São Paulo foi o Hernan Crespo, não foi o juiz. Palmeiras pra mim jogou um pouco... Palmeiras também não jogou muito bem, mas jogou melhor que o São Paulo. São Paulo não jogou absolutamente nada. E aí nós entramos numa questão do Lucas e do Luciano que realmente não se justifica. Esses caras não jogaram absolutamente nada. Mas eu não posso também chegar aqui e falar, esse Lucas e esse Luciano são dois horrorosos, não servem pra nada. Eu concordo que eles deveriam ter feito mais. Isso não é razoável. A partida e a atuação do Lucas e do Luciano. Mas assim, pra mim, muito na conta do técnico Hernan Crespo. Mas muito. O Crespo matou. Isso é uma coisa que eu não admito e vocês sabem aqui. Pra mim, o Crespo, ele mesmo matou o time do São Paulo. Pra mim, o grande responsável dessa eliminação foi o Crespo. Nunca tinha dado certo Lucas, Luciano e Caleri juntos. Nunca tinha dado certo. Quando começa a dar certo, né, com esse meio de campo do Marcos Antônio, Danielzinho e Bobadilla, ele pega e tira o Danielzinho de forma inexplicável. Dino, eu não vou comprar essa história. Pra mim, o Crespo se auto-sabota. Não sei por que ele faz isso. Não sei. Pra mim, isso é uma opinião. Pra mim, às vezes, pra mim, ele quer perder.
Pra mim ele é um treinador que quer perder. Te digo como assim? Pra mim ele é um técnico de coletiva. Pra mim ele se prepara muito mais pra coletiva e pras explicações, pra esse monte de ladainha, de discursinho que ele vai dar do que pro jogo. Pra mim ele se prepara, é um técnico de coletiva, não é um técnico de campo. Pra mim ele se prepara, tá muito mais preocupado com a coletiva, com o que ele vai falar, do que propriamente com o time efetivamente em campo. Então, Lucas Moura e Luciano, e pra mim o Arboleda também, aquele gol do Flaco Lopes, hein, Arboleda? Fácil ficar culpando o árbitro aí, né, a árbitra. Fácil culpar juiz quando você toma um gol, quando você cai na área, né, Arboleda? E o Arboleda, pra mim, é um dos zagueiros preferidos. Eu adoro o Arboleda. Agora, quase caiu no chão. Inexplicável o gol do Flaco Lopes, né, Arboleda? Fora toda a zaga, fora todo o sistema defensivo, né? Então, assim, mas pra mim se dá muito a ausência do Danielzinho. A zaga também sofre quando você perde todo o jeitão que o São Paulo vinha jogando. Pra mim é tudo na conta do Crespo. É óbvio que a zaga iria sofrer muito como o ataque sofreu quando você tira uma peça tão importante igual o Danielzinho. Que eu não compro, que tava mal fisicamente. Pra mim foi escolha do técnico, um trabalho assim pra mim horroroso. Horroroso. Inexplicável. Pra mim, um trabalho covarde e ruim. Porque ele pode fazer isso com qualquer jogador. Se no próximo jogo não jogar Lucas, não jogar Caleri, não jogar qualquer um, ele pode chegar e falar, não, ele não tava bem fisicamente. Mas por que porque não tem mais verdade? Vocês percebem? Não é que não tem mais verdade. Mas ele pode falar o que ele quiser. Qualquer jogador, se ele tirar o Enzo Dias e colocar o Luan na lateral esquerda. Não. O Enzo não podia jogar, nem o Wendel. Os dois não estão 100% fisicamente. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode colocar o Ferreirinha na lateral esquerda, como ele já fez. Ele pode colocar o Lucas na lateral esquerda. Ele pode colocar o Luciano de lateral direito. Não. O Cedric, todo mundo sabe. O Cedric estava indisposto. E o Mike e o Lucas Ramon não estavam aptos a essa partida. Ele pode fazer o que ele quiser nesse discurso. Pode colocar a Bobadilha na lateral direita. Pode fazer o que ele quiser. Então, eu simplesmente não compro, tá? Eu simplesmente não compro essa ideia. E assim, é uma postura... O Crespo, na coletiva, tem algo que eu não admito. Algo que eu não admito de verdade mesmo. O Crespo, na coletiva dele, ele tava ali tão sereno, tão tranquilo, de forma tão passiva. Parece que era um jogo contra o Mirassol, o Curitiba, ou a Portuguesa, ou a Ponte Preta, que o São Paulo tinha ganho de 1-0. Se alguém me fala, essa coletiva do Crespo é a coletiva que ele ganhou de 1-0 de qualquer time, eu ia falar assim, tá bom. Da forma serena, tranquila que ele tava, não parece que ele tinha sido eliminado por um dos nossos maiores rivais. Porque assim, se nós formos fazer uma análise fria aqui, acho que a grande oportunidade que nós tínhamos era ganhar o Paulista essa temporada. Acho mais importante? Não acho. Acho muito mais interessante tentar brigar por um brasileiro. Mas acho que a grande chance era brigar por um paulista. Era tentar ganhar um paulista. É razoável? Isso é pro São Paulo? Não, também acho que não. Pela grandeza, pela camisa do São Paulo. Mas vai fazer o quê? Se é esse tipo de trabalho, se é esse tipo de atitude no Paulista, vai lutar pelo quê? Copa do Brasil? Brasileiro? Então, assim... inaceitável a postura do Crespo pra mim, a forma como ele fala, eu não acredito. E assim, ele tem uma das coisas que pra mim é inaceitável, seja em qualquer esporte. Pra mim ele é um técnico derrotado. Pra mim ele é um técnico conformado com a derrota. Eu tenho isso aqui é opinião também. Pra mim talvez ele prefira perder, né? Acho que pra ele foi até que ok perder, ser eliminado pro Palmeiras, porque vai que ele tem que jogar uma final, e se ele perde pro Novo Horizontino? Imagine as explicações que ele tem que dar, porque pro Palmeiras tá tudo bem. É maior investimento, o time é melhor, o elenco é melhor, pra ele tá muito mais tranquilo. É muito mais plausível ele perder pro Palmeiras do que pro Novo Horizontino. Então é um técnico assim que eu acho que a postura dele como competidor, eu acho assim, deplorável. Adoro o Crespo, a pessoa do Crespo, tá? Como técnico, acho péssimo. Pra mim já teria que ter ido embora há muito tempo. Isso não é surpresa nenhuma o que ele faz. E uma postura deplorável. Ou alguém aí tá confiante. Algum São Paulino, nós que somos fanáticos por futebol. Perdão, gente. Nós que somos fanáticos por futebol. Tem alguém animado? Tem alguém com esperança para a próxima partida do São Paulo?
animado mesmo. Nossa, o São Paulo vai entrar no próximo jogo, vai pra cima, acabou de ser eliminado, vai com sangue nos olhos no Brasileiro, qualquer outro campeonato, nós vamos pra ganhar, o Lucas vai chegar detonando, Luciano, Marcos Antônio, Danielzinho. Tem alguém animado, esperançoso pra ver uma partida espetacular do São Paulo no próximo jogo? Alguém tá animado? Porque eu não tô. O técnico chega lá e... não, é isso aí mesmo. Não, a bola não entrou. Alguém tá animado com esse trabalho do Crespo? Alguém acha ele bom técnico? É... ridículo, tá? O que ele fez com o Danielzinho e com o Luan. Nada contra o Luan, gosto do Luan. Pra mim não poderia ter entrado nunca de titular nessa partida contra o Palmeiras, porque não vinha jogando. E perder o Danielzinho, não colocar o Danielzinho, eu não compro, tá? Não compro isso aí. E aí o Crespo, ele vem falar uma coisa assim, que ele falou, quando perde, na coletiva, quando perde, ele falou, eu sei, de forma irônica, né? De forma irônica ali, com deboche. Quando perde, eu sei. A alteração errada é culpa minha. Quando perde, eu sei. Quando perde, é culpa minha, foi tudo errado. Ele fala de forma, ele fala ali com deboche, ironizando, né? Sobre qualquer alteração, seja do Danielzinho, qualquer uma. Ele falou, quando perde, é tudo um lixo, né? Ele dá a entender isso. Beleza, Crespo. Beleza, eu entendo essa sua justificativa. Mas você ganhou o quê? Você fala como se você tivesse acabado de ser campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro. O seu trabalho, as suas justificativas, os seus motivos, eles não se justificam. Você ganhou o quê pra falar esse tipo de coisa? Você só perdeu. Então você não pode dar se apoiar nisso aí. Você só perdeu. Essa sua fala não condiz, porque você não ganhou nada até aqui. Você não sabe o que é ganhar com o São Paulo. Absurdo. Absurdo. Fora as substituições, né? Porque assim, tem uma notícia muito feliz que o André Silva tá voltando. Isso é bom pro elenco. Isso é bom pro time do São Paulo. Pra mim, o André Silva, ele fortalece o elenco ali, um bom reserva. Agora, é porque tem tantos elementos, o futebol patético do Luciano e do Lucas, que pra mim é culpa sua, que, né, esses caras, eles não jogaram nada, mas teria que ter colocado o Danielzinho pra esses caras funcionarem. Isso pra mim, indiretamente, é culpa bem sua. Indiretamente não, diretamente. Então, tem que falar do Lucas e do Luciano que não renderam, por que não renderam? Tem que falar do Arboleda, pode falar de arbitragem, tem muita coisa pra gente falar em relação a isso. Só que assim, tem coisa que passa despercebido. Acho que o André Silva, ele entrou, eu não sei exatamente, acho que 85, 86, o André Silva entrou no lugar do Lucas. Podia ter tirado o Lucas, mas acho que era pra ter tirado o Luciano antes. Mas assim, como é que ele coloca o André Silva? Dá até pra entender, colocou um atacante, colocou o André Silva, que é mais avançado que o Lucas. Dá até pra entender a alteração, mas e o tempo? E o momento da alteração? Não era pra ter colocado antes, já que você queria mudar alguma coisa? Se parar pra pensar, é um trabalho indefensável. O tempo das substituições, o que ele faz, é indefensável. É maluco. Por que ele não colocou o Ferreirinha? Ferreirinha não tá bem? Não tá bem. Mas pra tentar mudar o ataque, é muito difícil pro Calleri e pro Luciano, que são dois atacantes pesados, que são bons finalizadores, mas são atacantes pesados. É muito difícil jogar contra esse Gustavo Gomes e esse Murilo, porque é só burdoada. Talvez se ele tivesse colocado o Ferreirinha, que é um cara levinho, de drible, de correria, de mais volume de jogo, de 1 para 1, talvez poderia mudar um pouco. Então não tem nada pensado. Trabalho assim horroroso. Trabalho ordinário. E assim... Tá com nome, né? Tá... Só... Qual que é a diferença desse trabalho pro Zubeldia, pro Carpini? Qual que é a diferença? Nenhuma. Tá aí porque é o Crespo, porque é um nome gigantesco no futebol mundial, no futebol europeu, futebol argentino. Tá aí porque é o Crespo, porque é uma estrela mundial, foi um craque, né, jogando bola a nível mundial, é muito nome. O Crespo, ele tem um nome muito forte, só por isso que ele tá. Trabalho assim, pra mim, patético e indefensável. Indefensável. O cara, ele começou bem no São Paulo, depois foi ridículo todo momento.
E aí depois ele chega e... quando melhora um pouquinho, parece que se auto-sabota, né? Quando melhora um pouquinho, porque o São Paulo foi muito competente nas contratações. Esse Lucas Ramon na lateral direito que joga uma barbaridade, e o Danielzinho também. Quando pega o primeiro jogo importante, pra mim vem uma pardalzice imensa. Se o Danielzinho tivesse péssimo, muito mal fisicamente, nós saberíamos. Agora, da forma como ele entrou e como ele melhorou o time, eu particularmente não compro. E eu tenho certeza que se eu ligasse, eu não tenho o contato do Caleri, não tem nada disso, mas eu tenho certeza que se eu mando um WhatsApp pro Caleri, se eu ligo pro Caleri, e aí? Porque o Caleri batalhou, guerreou muito bem contra o Palmeiras. Se eu ligo pro Caleri e falo, Caleri, e aí, me fala, você jogou 100%? Pode falar a verdade, não vai vazar nada. Você jogou 100% fisicamente? Eu tenho quase que certeza que o Caleri ia falar pra mim, não joguei, não tô 100% bem, tô com dor. Tenho certeza. Mas eu não vou poder provar isso aqui nunca. Então, assim, pra mim o Crespo é um técnico fraquíssimo que já não deveria estar no São Paulo há muito tempo. Por vários motivos. Pra mim é um técnico de coletiva. Patético o trabalho em campo. Gosto muito da pessoa, não conheço pessoalmente, mas acho que ele é um baita sujeito, um baita cara. Mas assim, patético. E não tem raça, não é que não tem raça, não tem vibração, né? Cadê ele incomodado em perder ou feliz em ganhar? Um trabalho assim pra mim que não me traz ânimo nenhum, não me traz inspiração nem esperança nenhuma. Então aí, Renatão, né, galera? Renato Gaúcho. Tava pra ir pro Vasco aí, né? São Paulo pra mim tinha que ir pra cima do Renato Gaúcho. Um técnico que poderia fazer algo diferente, né? Poderia colocar um pouquinho de malandragem nesse time do São Paulo. É um cara que quer ganhar. Acho que o mais importante, não acho o Renato Gaúcho espetacular, preferiria 1000 vezes o Dorival Júnior. Dorival Júnior torcendo pra cair lá naquele Corinthians, né? Pelo amor de Deus, mas acho que o Dorival não cai agora lá. O Dorival Júnior é muito, pra mim, muito mais técnico que o Renato Gaúcho, né? Um cara com muito mais... E acho que o Dorival hoje... O melhor do Brasil, né? Ele e o Abel Ferreira, acho, né? Os melhores do Brasil, treinadores do Brasil com facilidade. Metodologia de trabalho, estratégia. São treinadores muito inteligentes, né? Que estão longe de fazer arroz e feijão, sabem ganhar mesmo. Muito melhor que Tite, muito melhor que Felipe Luiz. Adoro o Felipe Luiz, mas muito melhor que Felipe Luiz. Para mim, Dorival e Abel são os melhores treinadores. Renato Gaúcho, pra mim, não é do nível desses caras, mas o Renato Gaúcho, pra mim, é um bom treinador e eu gostaria de ver o vestiário do Renato Gaúcho. A malandragem. São Paulo tem jogadores, tecnicamente falando, espetaculares. Luciano tá muito mal, mas é um bom atacante. Lucas é um craque, Caleri joga muito. Você tem esse Marcos Antônio, Danielzinho. Você tem uma zaga espetacular que precisa de moral, precisa de um sistema bem consolidado. Você tem o Enzo Dias e o Lucas Ramon, que são excelentes laterais, falando no nível futebol brasileiro. Então, nesse momento, pra mim, teria que ser o nome do Renato Gaúcho. Com o que tem aí no mercado, Renato Gaúcho, com certeza, pra ver. Acho que poderia... o que nós estamos precisando agora é um espírito vitorioso. Foi mais ou menos o que o Rafinha chegou e fez. O que é isso? É pra jogar e pra ganhar. Todo mundo aqui tem capacidade. Porque a gente sabe que a gente tem um elenco qualificadíssimo. O São Paulo, se jogasse bola, se tivesse conseguido jogar contra o Palmeiras, mesmo que tenha um elenco pior, tem um time que bate de frente, sim. É um time muito competitivo. Então precisa de alguém que chegue e fale, dá pra ganhar sim, vamos fazer assim, assado pra ganhar. Não um técnico que parece que já chega derrotado. Então, tchau, Crespo, vem Renato Gaúcho, pra mim, urgente. Mas é isso aí. Vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo sempre aqui. Valeu e até a próxima.